Vou ler para os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 33 e versículo 34. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje eu quero trazer aos irmãos uma reflexão baseada nessa que foi a última oração do Senhor Jesus antes de morrer. A última oração intercessora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No momento em que Jesus fez essa oração, estava a suportar as primeiras dores da crucificação. Os soldados romanos haviam acabado de cravar os pregos em suas mãos e pés e pendurá-lo numa cruz. Além disso, já havia sofrido grandemente pela agonia no Getsêmani, pelos duros açoites e cruéis zombarias que havia suportado de Caifás, de Pilatos, de Herodes e da guarda pretoriana ao longo de toda a manhã. Contudo, nem o abatimento do passado e nem a dor do presente impediram que continuasse a orar. O Cordeiro de Deus guardava silêncio diante dos homens, mas não diante de Deus. Ficou como ovelha muda diante dos seus tosqueadores e não tinha uma só palavra para dizer em defesa própria diante de homem algum, mas em seu coração continuava a clamar ao Pai. Nem a dor, nem o abatimento puderam calar suas santas súplicas a Deus. E aqui, irmãos, temos um belíssimo quadro, um belíssimo exemplo que nos dá o Senhor Jesus. Nenhum sofrimento deve afastar-nos da oração. Nenhum sofrimento deve afastar-nos do trono da graça. Ao contrário, o sofrimento deve nos aproximar mais de Deus, levar-nos para mais perto de Deus. É como disse Charles Spurgeon: os cristãos devem orar enquanto vivem, pois somente quando oram é que vivem. Deixar de orar é renunciar o consolo, renunciar o socorro que vem de Deus. O nosso bendito Senhor e Redentor Jesus Cristo perseverou na oração, ainda quando o ferro cruel dos pregos rasgava a sua carne sensível e os repetidos golpes do martelo faziam tremer todo o seu corpo com a angústia do sofrimento. E esta perseverança se explica pelo fato de que ele tinha um hábito tão genuíno de orar que não podia deixar de fazê-lo por nada, fazia parte da sua vida. Ele havia adquirido uma poderosa velocidade de intercessão que não lhe permitia parar de interceder. As longas noites de vigília
na fria ladeira do monte, os muitos dias que havia passado sozinho a orar, as constantes orações que estava acostumado a elevar ao céu, todas essas coisas haviam desenvolvido nele um hábito tão enraizado de orar, que nem mesmo os mais severos tormentos podiam deter a sua força na oração. Porém, era mais que um hábito. A oração era parte da sua própria natureza. Ele vivia no espírito da oração, e esse espírito vivia nele. A oração cobria sua alma como se fora um manto. Irmãos, quero enfatizar isso. Esse deve ser o nosso exemplo. Devemos ter a oração como um hábito e não devemos cessar de orar nunca. Inclusive a Bíblia diz: orai sem cessar. Debaixo de nenhuma circunstância, por maior que seja a tribulação, ou por mais deprimente que seja a dificuldade, o Senhor Jesus nos ensina que devemos orar sempre, em toda e qualquer circunstância. Outra lição que aprendemos com essa oração é que, apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar de todo o sofrimento, o Senhor Jesus permanece firmado na fé em relação à sua condição de filho. A cruz não foi suficiente para criar nele qualquer dúvida em relação à sua condição de filho de Deus. Sua oração começa assim: Pai. É a maneira que ele se dirige a Deus lá na cruz: Pai. E esse clamor pelo Pai, essa expressão Pai, não foi algo desprovido de significado. A extrema prova a que estava a ser submetido naquele momento não impedia que ele cresce e se afirmasse firmemente a sua condição de filho. Apesar de tudo, ele sabia que Deus era seu Pai. Mesmo quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava firmado na fé em sua condição de filho de Deus. Pai. Debaixo do peso de grandes perdas, diante do sofrimento, somos propensos a pensar que Deus não está a tratar-nos como um pai a seu filho, e pensamos que Deus está a tratar-nos como um juiz severo diante de um pecador condenado. Mas não foi assim com Jesus. O seu clamor, no momento em que ele é conduzido ao sofrimento extremo, em que ele é conduzido às piores dores que nós nunca experimentaremos, mostra que ele não tinha nenhuma dúvida enquanto à sua condição de filho. Pai. Irmãos, podemos passar por duras provas, podemos experimentar grandes sofrimentos, mas aconteça o que acontecer, nunca devemos perder a convicção de que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. E se Ele permite algum sofrimento na nossa vida, não deixou de ser Pai. Há um propósito. E devemos lembrar sempre que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Se Ele está a disciplinar-nos,
vamos lembrar da pergunta feita pelo escritor aos Hebreus: qual pai que não disciplina o filho a que ama? Se estás sem disciplina, não és filho, és bastardo. Então, glória a Deus pela disciplina que prova que somos filhos. Se sentes que a tua dor chegou ao extremo, faça como Jesus e clame: Pai, eu sei que és meu Pai, e aconteça o que acontecer, continuarás a ser meu Pai, mesmo aqui na cruz, és meu Pai. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa e nos separará do amor de Deus. Ele é Pai e continuará a ser Pai sempre. Então aprendamos isso, irmãos, debaixo de qualquer circunstância, ainda que tenhamos que carregar uma cruz pesadíssima, ainda que aconteçam coisas terríveis que não podemos entender, não podemos explicar, Deus continua a ser nosso Pai e podemos continuar a clamar, movidos pelo Espírito: Abba, Pai, querido Pai. Uma última lição que quero partilhar, extraída dessa oração, é sobre o espírito de abnegação que havia em Jesus e que deve haver também em nós como filho de Deus. Nessa oração, naquele momento de extrema necessidade, de grande sofrimento, ele ora, mas não para pedir algo para si mesmo. Ele diz: Pai, perdoa-os. É nos outros que ele está a pensar naquele momento de sofrimento. A oração de Jesus é inteiramente para outros. Parece perder de vista seus sofrimentos. Ele se esquece da aflição a que estava a ser submetido e ora em favor dos outros. Meus irmãos, se houve um tempo na vida de Jesus, do Filho de Deus, quando podia orar por si mesmo, sem merecer nenhuma crítica por isso, certamente foi quando estava a começar sua angústia de morte. Se um homem fosse queimado vivo na fogueira ou cravado em uma cruz, não ficaríamos assustados se sua primeira, inclusive sua última e todas as suas orações fossem petições pessoais de ajuda, debaixo de uma tribulação tão terrível. Ai, meu Deus, ajuda-me, por favor, livra-me dessa fogueira, livra-me dessa cruz. Mas Jesus começou sua oração a pedir por outros. Aqui ele revela um coração grandioso, um espírito cheio de compaixão e abnegação. Essa mesma abnegação e compaixão encontradas no Filho de Deus deve haver em nós, que também somos filhos de Deus. Porém, irmãos, o que me deixa mais perplexo, o que mais nos surpreende nesta oração, é que não foi simplesmente por algumas pessoas, não foi simplesmente pelos seus discípulos, por alguns seguidores, não. Mas ele orava por seus mais cruéis inimigos, por pessoas que estavam ali a maltratá-lo. Era uma oração por inimigos, e não por inimigos que lhe haviam feito um mal anos antes, mas era por quem estava ali,
naquele momento, assassiná-lo. Não foi uma oração feita a sangue frio, quando a dor já havia passado e depois de haver esquecido o sofrimento e de poder perdoar mais facilmente. Não, foi no momento que o sangue estava a ferver. Irmãos, quando o sangue está a ferver, qual é o nosso desejo? É esmurrar a pessoa, é vingar-nos, é responder com violência, mas ele não. Naquele momento de grande sofrimento, ele foi capaz de orar pelos inimigos, por quem o estava a fazer sofrer. Ele orava enquanto os pregos feriam suas mãos, feriam seus pés, enquanto o sangue fresco corria. E digo, irmãos, que essa oração não estava limitado aos seus carrascos imediatos, aqueles que estavam ali, não. Mas é uma oração de grande alcance, que incluía os escribas e fariseus, a Pilatos e Herodes, aos judeus, aos gentios, incluía toda a raça humana, inclusive nós. Inclusive nós, porque, irmãos, em certo sentido, fomos nós que colocamos Jesus na cruz. Em certo sentido, fomos nós que gritamos: crucificam. Quem pode garantir, se não estivéssemos ali naquele momento, não faríamos parte daquela grande multidão que gritou: crucifica? Porque foi por nós que ele morreu. Foram os nossos pecados que colocaram ele ali na cruz. Então, em certo sentido, todos estávamos envolvidos nesse assassinato. O Senhor Jesus estava a ser ferido, moído, esmagado, mas era em nós que ele pensava, era por nós que ele orava, era por nós que ele se preocupava. Ao pensarmos nessa oração desta forma, dessa maneira, o nosso coração deve encher-se de amor e gratidão por tão grande amor, por tamanha compaixão, por tamanho espírito de abnegação. Devemos sentir-nos motivados a adorá-lo e a servi-lo de coração por essa oração. Ainda que não conhecêssemos nada mais, ainda que não conhecêssemos nenhum outro livro da Bíblia, nenhum outro texto da Bíblia, exceto essa oração, devemos adorá-lo. Pois essa súplica extraordinária, pedir misericórdia para as pessoas que estão a ferir-lhe, deixa-me plenamente convencido da divindade, do amor, da graça e da beleza de Jesus. Se tudo que soubéssemos dele fosse apenas essa oração, já seria suficiente para colocarmos toda a nossa confiança nele e dedicarmos a ele todo o nosso amor, todo o nosso serviço consagrado. Por isso, irmãos, eu quero concluir essa breve mensagem com o testemunho de uma decisão tomada por Paulo diante da compreensão de tão grande amor, para que saiamos daqui hoje a tomar também essa mesma decisão, se é que ainda não a tomamos. Qual foi a decisão de Paulo? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A compreensão do amor, da entrega, da abnegação de Cristo criou em Paulo a motivação de viver não mais a sua vida, mas viver a vida de Cristo. Não mais fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Cristo.
E da mesma forma, assim deve ser com todo verdadeiro cristão, como o próprio Paulo disse depois ao jovem pastor Tito 2,14, e ele se entregou por nós. Nunca nos esqueçamos disso, irmãos. Ele se entregou por nós com uma finalidade, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Que o Espírito Santo de Deus faça nascer e fortaleça no nosso coração o desejo de vivermos para Cristo em retribuição ao seu grande amor por nós, demonstrado na cruz. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.